Kennedy com você. Hoje a gente recebendo aqui o doutor Daniel Lopes, que é neurocirurgião. Maio é conhecido como Maio Cinza, para que a gente se conscientize, para que a gente fique alerta e para que a gente saiba mais sobre o câncer cerebral, né, doutor? É isso que vocês vão fazer nesse mês, além, lógico, de muita cirurgia, de muito trabalho, vão ajudar a conscientizar toda a população, né? Isso, Priscila. Primeiro, obrigado ao convite. Obrigada a você. É um prazer estar aqui, falar contigo e falar com as pessoas que estão nos assistindo. O Maio Cinza é o mês, né, de combate e conscientização ao câncer cerebral. O câncer cerebral, de acordo com os dados do INCA, ele acomete em torno de 11 mil pessoas por ano. Isso no Brasil. Se a gente pensa na população do Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, parece pouco. Mas aí, se nós olharmos para a quantidade de pessoas que vêm a falecer por conta do câncer de mama, nós temos 9 mil pessoas, né, que falecem anualmente pelo câncer cerebral. Então, 11 mil pessoas diagnosticadas anualmente e 9 mil pessoas que vêm a falecer. Então, nossa, como é alto número. Exato. Então, isso nos mostra a importância, né, de estarmos cientes dessa patologia, né? Que não é só uma patologia, são um conjunto de tumores que levam ao câncer cerebral. O que é então o câncer cerebral? Esse conjunto de tumores, um tumor só, não é um câncer, precisa existir em conjunto, como que é? Pronto. O câncer cerebral é um tumor no cérebro. Certo. Como é que surge um tumor, né? O tumor são células que começam a se proliferar, né, de forma acelerada e leva a uma lesão que pode ser cística, uma lesão sólida, né? E se a gente fala de câncer cerebral, é uma lesão que surge no cérebro. Ela pode ser uma lesão primária, que surge das células do próprio cérebro, ou pode ser uma lesão secundária, que surge de células de outros órgãos. Então, um câncer de mama que leva à lesão cerebral, um câncer de pulmão que leva à lesão cerebral. A metástase, né, é a principal lesão a levar um tumor na cabeça. Olha só, já é um fator de risco aí que a gente tem que considerar. E aí, falando de prevenção e de cuidado, a gente tem como, porque pelo que eu estou vendo aí, na verdade, antes de falar de prevenção e cuidado, vamos falar dos sintomas, porque pelo número alto aí que você falou, né, são 11 mil diagnosticados, 9 mil vão a óbito. Quais seriam os sintomas? É muito silencioso, quando a gente descobre já é algo que já está bem complicado, doutor? Bem, muitas vezes pode ser silencioso. Inicialmente a pessoa não tem nenhum sintoma, isso vai depender da localização da lesão. O principal sintoma é a dor de cabeça, a cefaleia. Olha. Tá? A dor de cabeça que quase todo brasileiro, normalmente, diariamente, tem dor de cabeça, né? Então, talvez a gente nem dê tanta atenção. Exato, mas não vamos nos assustar, tá? Também, calma. A dor de cabeça relacionada ao câncer, ao tumor cerebral, tá? A gente tem que levar em conta algumas coisas. Primeiro, o paciente que já tem uma dor de cabeça crônica, aquele que tem enxaqueca, uma cefaleia primária, tá? Quando é que eu tenho que investigar se pode ter surgido algo diferente? Então, o paciente começou a sentir uma dor de cabeça mais intensa, ou a frequência da dor de cabeça aumentou, está tendo mais dor de cabeça, está precisando de medicações para aliviar aquela dor com mais frequência, é importante procurar investigar com o exame de imagem. O paciente acima de 50 anos, ou que começa a ter uma dor de cabeça nova, nunca teve dor de cabeça, estou sentindo dor de agora cabeça. Tem. É importante avaliar, passar no neurologista ou no clínico para avaliar se há necessidade de um exame de imagem. E aquela dor de cabeça que vem associada a outras coisas. Que coisas? Que sintomas? Então o paciente tem uma dor de cabeça, mas tem uma fraqueza também no braço que não tinha, tem uma dificuldade para falar, tem uma dificuldade para enxergar, para sentir cheiros, então é uma dificuldade na linguagem, de compreensão. Então esses são sintomas que tem que ser investigado. Certo. Eu falei que inicialmente que pode ser silencioso, então a depender da localização daquele tumor, pode vir a não ter sintoma algum e só surgir sintoma quando a lesão está maior, né? E aí, se tiver em cima da região que controla a força de um lado do corpo, a pessoa começa a sentir essa alteração de força. E por que a dor de cabeça é um sintoma importante? Porque imagina o crânio, né, como uma caixa fechada. Né?
Nós temos a caixa craniana, ela é fechada e tem o cérebro dentro. Então, o cérebro ocupa praticamente todo o espaço da caixa craniana. Quando surge algo diferente que aumenta a pressão dentro da caixa craniana, a dor de cabeça é um dos primeiros sintomas a aparecer. Então, alerta total, a dor de cabeça diferente, como o doutor comentou, calma também. Isso, quem exato. tem dor de cabeça, respira. E aí eu quero saber, doutor, se existe alguma forma de prevenção, de evitar que a gente tenha esse tumor no cérebro. O que a gente pode fazer? Joia. Então, prevenção. Prevenção para o câncer cerebral, especificamente dos tumores cerebrais, a gente não tem muita prevenção, porque a gente tem que pensar nos fatores de risco. E o principal fator de risco envolvido na formação do câncer cerebral são as radiações, seja raio-x, radiação gama, que são aquelas radiações presentes na radioterapia, na tomografia, são os principais fatores que têm maior evidência. Mas a gente tem que pensar, como eu havia falado, a metástase é a principal causadora de lesão cerebral. E aí eu posso prevenir uma lesão no pulmão, uma lesão na mama, que pode vir a levar a um câncer cerebral. E aí, como prevenção, a gente tem que evitar o uso do tabagismo, por exemplo. Tudo que a gente já sabe, mas que a maioria das pessoas ainda tem medo de fazer, né, doutor? Exato, pois o cigarro é um dos principais fatores de risco ao câncer de pulmão, também é um fator de risco no câncer de mama. A gente tem uma alimentação saudável que evita ou diminui a chance de você ter um câncer de estômago, um câncer de intestino, né? Então, a radiação ultravioleta, né, que pode levar a câncer de pele, né, a gente não tendo câncer de pele pode diminuir a chance também de ter uma Então, lesão doutor, cerebral. peraí, desculpa lhe interromper, mas é porque veio aqui esse raciocínio. O câncer cerebral, então, na maioria das vezes ele vai estar associado a outro? Isso, na maioria das vezes o câncer cerebral é uma metástase, é uma lesão que vem de outro local. Tá? Olha aí. Mas nós temos as lesões primárias, né? Que aí como a Que principal pode lesão ser realmente primária, só dali, isso, mas que é menos comum, é isso? isso, do que a metástase. Mas a principal lesão primária é o glioma, tá? É um tumor comum, vamos assim dizer, na nossa vida de neurocirurgião, né? Nós temos os meningiomas, os adenomas hipofisários também como lesões primárias, tá? Eu estou aqui curiosa pelo tratamento também, doutor, porque se esse número de 11 mil diagnosticados, né, 9 mil vão a óbito, o que a gente faz quando descobre um câncer cerebral? Pronto, por isso, mais importante ainda chamar a atenção para os primeiros sintomas e ir atrás de avaliar, porque quanto mais cedo diagnosticar, antes, né? Melhor a chance de cura. Então, o tratamento, a gente não tem um tratamento único. Então, a gente tem que levar em consideração o paciente, a pessoa, né? Então, condições clínicas do paciente, as condições oncológicas para aquele que já tem algum tratamento oncológico, né? E a lesão em si. Então, a lesão, a gente vai ver a localização da lesão, o tamanho da lesão, o tipo histológico da lesão, tá? Vai levar tudo isso em consideração, junto com o oncologista que já pode estar acompanhando o paciente, tá? Com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos os profissionais que já acompanham esse paciente para decidir qual vai ser o melhor tratamento, que pode envolver cirurgia, pode envolver quimioterapia, radioterapia, o conjunto deles. Mas o principal que vai definir e vai nortear no final das contas qual vai ser a nossa terapia vai ser o desejo do paciente. Então, envolvendo todos esses fatores, mais o desejo do paciente. Ainda mais que é atrelado a outros cânceres, né? Como a gente comentou aqui, minha gente, ó, é um câncer que a gente não comenta muito, que a gente não fala muito, porque realmente, né, não são tantos casos como o câncer de mama, por exemplo, né, o câncer de colo de útero, que são os cânceres, né, femininos aqui que a gente mais comenta, mas que acomete a maioria das pessoas que acaba tendo o diagnóstico. Então, é pra gente ficar de olho, é pra gente ficar alerta, e esse mês é o Maio Cinza, que esses moços tão bacanas, né? Esses neurocirurgiões que cuidam da gente aí quando a gente precisa, estão aí alertando a todos os pacientes, a toda a população. Obrigada, doutor, por ter vindo aqui, viu? Tirar algumas dúvidas da gente. Eu tenho a dúvida do meu dorama, mas depois eu vou tirar a dúvida aqui com o doutor quando acabar o programa. O dorama que a gente assiste, eu estava comentando com ele, o dorama que eu assisto, a personagem tem um tipo de câncer que até então não existia, ela realmente foi um câncer cerebral, não tem associação com outro câncer, e aí no primeiro momento ela não podia operar, mas aí surge uma alternativa, mas enfim, essa fofoca para eu saber se ele existe, esse câncer é real ou se é ficção, depois o doutor vai me contar, viu? Obrigada, doutor Daniel, mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de poder esclarecer um pouco mais a sociedade sobre um problema tão importante. Maravilhoso, obrigada, turma da Unimed, segunda que vem tem mais Unimed com você aqui no nosso Tudo Agora.